Bom dia, turma. É a professora Kênia novamente. Então, agora nós vamos para a correção da segunda atividade. Qual foi o tema abordado lá pelo Centro de Mídias, né? E a qual nós interagimos pelo chat. Transformações químicas, tá? Rapidez, fatores que influenciam aí na velocidade das reações químicas. Professora, o que isso tinha a ver lá com as ligações químicas? Tudo a ver, né? Porque para que ocorra uma reação, primeiro, a reação é entre substâncias, entre compostos químicos. Compostos que vão ter ligações iônicas, ligações covalentes, essas ligações vão se quebrar e vão criar novas ligações para a formação de novos produtos, não é isso? Reagentes interagindo entre si, ligações sendo quebradas e essas ligações sendo quebradas, formação de novas ligações, formação de novos compostos, de novas substâncias, de novos produtos, tá bom? Então, de acordo com a aula do Centro de Mídias que vocês assistiram, que nós interagimos lá no chat, e que eu postei no Class para que vocês revissem o conteúdo e para aqueles que não assistiram tivessem a oportunidade de se interagir com esse conteúdo dado, eu elaborei alguns exercícios e alguns eu tirei aí de vestibulares, né? Baseados no tema que foi abordado, tá bom? Então, não tem nada aqui que seja diferente do tema estudado, tá bom? Então, todos os exercícios estão relacionados à velocidade da reação química e os fatores que influenciam. Então, a primeira questão, vamos corrigir, é uma questão aí da UDESC, que é uma Universidade de Santa Catarina, tá? Se um comprimido efervescente que contém ácido cítrico, e carbonato de sódio, for colocado em um copo com água e mantiver o copo aberto, observe-se a dissolução do comprimido acompanhada pela liberação de um gás. Assinale a alternativa correta sobre esse fenômeno. Letra A. A massa do sistema se manterá inalterada durante a dissolução. Letra B. A velocidade de liberação das bolhas aumenta com a elevação da temperatura da água. Letra C. Se o comprimido for pulverizado, a velocidade de dissolução será mais lenta. Letra D. O gás liberado é o oxigênio molecular. Letra E. O fenômeno corresponde a um processo físico. Então, turma, o que ele está perguntando? Ele está falando aí que pegou um comprimido efervescente, né? De ácido e carbonato de sódio, colocou-se num copo com água e manteve o sistema aberto. Então, se manteve o sistema aberto, o que eu tenho? Liberação de gases, né? Ou seja, a formação de um produto e a liberação desse produto. E aí ele pergunta sobre essa dissolução acompanhada dessa liberação de gases. Então, a gente tem que analisar a liberação de gases. Qual é a alternativa que correta e corresponde a esse fenômeno? Vamos analisar a letra A. A massa do sistema se manterá inalterada durante a dissolução? Não, né, turma? Por quê? Porque você tem ácidos, carbonatos, então a interação dessas substâncias aí dissolvida em água formou outro produto, né? E esse produto está na forma de gás, está sendo liberado. Lembram lá do primeiro ano, né? Que nós temos lá a teoria de Lavoisier, né? O que ele dizia? No sistema fechado, né? Ainda mais que eu tenho liberação de gases, no sistema fechado, onde as substâncias são gasosas ou tem a formação de gases, eu vou ter a quantidade de massa inicial igual à quantidade de massa final. Então, se eu tenho lá 2 gramas de A, 3 gramas de B, eu vou formar lá, tenho 7 gramas ao total, não, 5 gramas ao total, 2 e 3. Lá no final eu posso ter 3 e 1 grama. Né? 3 e 2 gramas. Ah, não, ficou muito igual. Peraí, vamos voltar. Eu tenho 2 gramas, 3 gramas. Aí lá no final eu tenho 2,5 e 2,5. Vai dar 5. A mesma quantidade inicial.
tá? Então, eu vou manter a somatória da quantidade inicial igual a somatória da quantidade final. Agora, se o meu sistema ele está aberto, a liberação desses gases, eu vou conseguir pesar? Vou conseguir pegar esses gases no ar e vou conseguir calcular essa massa desses gases? Não, né? Eu estou perdendo esses gases para a atmosfera, então eu estou perdendo essa massa. Então, a massa aí do sistema em si não vai se manter inalterada, tá? Porque eu estou perdendo massa para a atmosfera, a massa de quem? Dos gases, tá bom? Então, aí a gente já matou, né? Assinale a alternativa correta sobre o fenômeno. A letra A, tá bom? Ele fala assim, a velocidade de liberação das bolhas aumenta com a elevação da temperatura da água. A reação vai ser muito mais rápida, né? Com a velocidade será muito mais rápida. Se o comprimido for pulverizado, a velocidade de solução será mais lenta? Não, ao contrário, maior a superfície de contato, né? Maior a velocidade da reação e não mais lenta, né? Bom, aí ele fala, o gás liberado é o oxigênio molecular, né? Não, né? A letra C, o fenômeno corresponde ao processo físico? Também não, corresponde ao processo químico. Se for da liberação, né, do gás, mas é um processo bem de uma reação química, processo físico, ou químico, perdão. Aí o segundo exercício diz assim, o hidrogênio é um gás que pode ser obtido a partir da reação do zinco com solução de ácido clorídrico. Inclusive, esse terceiro ano, fez uma reação química comigo lá no primeiro ano, né? Lembra que esquentava o tubinho de ensaio, saía bastante fumaça, que eu coloquei o zinco metálico, coloquei ácido clorídrico? É sobre essa reação que nós vamos falar agora. Essa reação foi realizada várias vezes, modificando-se as condições do meio reacional, como temperatura, forma do zinco e concentração da solução. Observe a tabela que descreve essas condições. Então, lá no vídeo, lá na aula do Centro de Mídias, foi falado de algumas condições que fazem com que a velocidade da reação aumente. Então, superfície de contato, temperatura, pressão, né? E, enfim, concentração. Isso tudo faz com que aumente a velocidade da reação, né? Dependendo dessas condições. Então, assim, tem uma tabela, né? Nessa tabela nós temos os experimentos, experimento 1, 2, 3, 4 e 5. Temperaturas, então, o experimento 1 foi realizado a 25 graus Celsius, o 2 também, o terceiro, o quarto e o quinto a 30 graus. Forma do zinco, então, foi colocado o zinco granulado, em grãos, no experimento 1 e no experimento 2, em pó, no experimento 3 e no experimento 4, e no experimento 5 em raspas, em forma de raspas, que foi o que nós utilizamos lá no primeiro ano. E a concentração, então ele foi mexendo na concentração mol por litros, ou seja, a quantidade de moléculas por volume de solvente. Então, no experimento 1, ele usou 1 mol para cada 1 litro. No experimento 2, 0,5 mols. No experimento 3, 1 mol. No experimento 4, 0,5. No experimento 5, 1 mol, por litro. E aí, ele pergunta, né, pede para vocês observarem. Ai, passei do ponto, desculpa. Vamos voltar aqui devagar. Para observarem a tabela e analisarem e responderem em qual caso a velocidade da reação será maior. Vamos analisar a temperatura. Para aumentar a velocidade da reação, quanto maior a minha temperatura, maior a velocidade da minha reação. É claro que tem algumas reações que ocorrem a temperaturas baixas, mas quanto maior a minha temperatura, maior a velocidade da minha reação. Então, maior temperatura aqui nós temos 30 graus. Então, experimento 3, 4 e 5. Vamos analisar as condições da forma do zinco. Quanto maior a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Então, primeiro eu tenho que ter a maior temperatura, segundo eu tenho que ter a maior superfície de contato. A maior superfície de contato aqui está na forma em pó,
né? Eu tenho maior divisão desse zinco. E quanto maior a concentração, maior a velocidade da minha reação. Então, eu tenho que ter maior temperatura, maior superfície de contato e maior concentração. Então, se nós formos analisarmos aqui, maior superfície de contato, nós temos aqui o experimento 3 e 4. Agora, vamos nos analisar. A temperatura é a mesma, né? E que já é a mais alta, que é 30. E vamos analisar a concentração. No experimento 3, eu tenho 1 mol para cada litro. E no experimento 4, meio mol para cada litro. Então, qual é a maior concentração? É a de 1 mol. Então, nós vamos ter aí todas as condições favoráveis para que a reação, a velocidade da reação seja maior. No terceiro experimento, temperatura de 30 graus, que é maior que 25, superfície de contato, que é em pó, e maior concentração, que é de 1 mol por litro. Então, a resposta alternativa correta é a 3, letra C. Então, analisando a tabela, o caso da maior velocidade será da letra C, ou seja, experimento 3. Terceira questão, e penúltima, né? Ou não? Ele pergunta quais são as condições necessárias para que uma reação ocorra. Cite-as. Isso estava bem explicado lá na aula, né, do centro de mídias, né? Então, eu tenho que ter uma afinidade entre as substâncias químicas, né? Eu tenho que ter, além dessa afinidade, eu tenho que ter aí colisões favoráveis, ou seja, quando eu quebro essas reações, né? Quando eu tenho que ter condições favoráveis entre os reagentes para que eles tenham colisões, né? E que tenha quebra de ligações e novas interações. Então, eu preciso ter aí condições favoráveis de colisões. Então, eu vou ter que ter, de primeiro aí, a afinidade química, as colisões, né? As colisões favoráveis, ou seja, no mesmo sentido, essas colisões. E, por último, o ponto de ignição, que é aquele calor, né, aquela quantidade de energia que vai fazer com que a reação ocorra. São essas 3 condições. E a última questão, a quarta, fala assim: a sabedoria popular indica que, para cozinhar batatas, é indicado cortá-las em pedaços. Em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de batata, ou seja, eu peguei a mesma quantidade de batatas, tá? Descasquei. Mas algumas inteiras e outras cortadas, então eu peguei algumas, né, batatas, deixei inteiras e outras eu cortei. Verifica-se que a cortada cozinha em maior velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade de reação é o aumento de quem? Da pressão? Eu estou utilizando o sistema fechado, com pressão, são gases? Não, é batata, né? Temperatura? Eu estou citando alguma coisa de temperatura aí, que eu elevei a temperatura do cozimento da batata? Não. Concentração? Não, é a mesma quantidade. Ele fala lá, ó, idênticas utilizando massas iguais. Então, não é a quantidade, não é a concentração. Superfície de contato? Algumas estão inteiras e outras estão cortadas. Então, vamos imaginar assim a batata lá dentro d'água. Aquela que está inteira, até eu ter uma interação dela com a água, a superfície de contato lá é menor. Agora, imagine, eu corto ela em pedaços, eu tenho vários pedacinhos. Então, a água tem uma interação maior com aqueles vários pedacinhos. Então, a minha superfície de contato entre a batata e a água é maior. Então, aqui diz superfície de contato. É a alternativa mais correta, né? Mais adequada para responder sobre a velocidade da reação. Então, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser essa velocidade da reação. Isso aí vocês podem fazer em casa. Pega uma batata inteira, põe numa panela, põe outra batata lá toda cortada, vamos ver quem vai cozinhar mais rápido. A que estiver cortada, ou seja, por quê? Porque ela tem maior superfície de contato. A natureza dos reagentes não, porque é o mesmo reagente que a batata, tá bom? Então, aí, ó, finalizamos
é a correção da última atividade de vocês, que foi a atividade 2, falando sobre transformações químicas e rapidez, né, fatores que influenciam na velocidade das reações. Revejam as aulas, prestem atenção na correção, né, para que a gente possa realizar uma avaliação um pouquinho mais para frente, tá bom? Qualquer dúvida, entrar em contato, tá? Espero que vocês tenham gostado e até mais.